Então, começando, rezando Ave Maria para a gente receber a inspiração divina, poder aproveitar, né, essa nossa reflexão sobre a Imaculada Conceição Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, guardando sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, dia 8 de dezembro, o dia que a Igreja comemora a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Primeiramente, por que 8 de dezembro? Né? Imaculada Conceição. Imaculada Conceição tem a ver com a concepção, né? com o nascimento da Nossa Senhora, mas não é o dia que ela nasceu. Na verdade, esse dia é o dia que o Papa Pio IX, emitiu, né, a bula Inefabilis Deus, Deus inefável, que trata exatamente desse dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E interessante é que isso aconteceu no dia 8 de dezembro de 1858, cerca de 130 anos atrás, né? Mais ou menos. Mas isso não quer dizer que foi que foi a partir daí que ela é considerada como imaculada. Na verdade, a gente tem essa isso já era cantado, já era rezado, já era falado por muitos muitos teólogos, muitos santos chamados padres do deserto, padres da igreja, os primeiros padres, né? Então, há várias citações deles, né, a respeito dessa verdade. Então, a respeito de Nossa Senhora, nós temos 4 dogmas, né? O primeiro dogma é a Imaculada Conceição, Maria que nasce sem o pecado original. O segundo dogma é da Assunção de Nossa Senhora, que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. O terceiro dogma é a virgindade perpétua. A Maria ela é virgem antes, durante e depois do parto. E o quarto é a maternidade divina, Maria, Mãe de Deus. Então, se a gente não crê, ou pelo menos até colocar alguma dúvida sobre isso, a gente deixa de ser católico. Vocês tinham essa consciência disso? De que se a gente deixa, pelo menos colocar isso em dúvida, a gente deixa de ser católico ou não? Não, não tenho dúvida. Eu nunca nem Então, pensei nisso. Absolutamente. Pois é. Então, tem até um documento esse documento do Pio IX, ele até fala sobre isso, diz que qualquer pessoa que colocar em dúvida isso vai ser como se fosse excomungado, ou seja, não seria mais, não estaria dentro da igreja, tá? Pelo fato de que é uma verdade de fé, e qualquer verdade de fé ela não pode ser sequer colocada em dúvida. Assentimento nossa inteligência tem que ser adesão completa. Então, aquela coisa, a gente não tem conhecimento de tudo, a gente não sabe como é que funciona, como é que as coisas são em detalhes, mas a gente precisa aderir à fé. Se a igreja me diz que é assim, eu não vou duvidar, eu preciso aceitar, porque eu sei que é a verdade
Jesus Cristo deixou, né, a verdade a ser proclamada, a ser falada pela própria Igreja Católica, né, a igreja que ele fundou. Então, já existem muitas situações de padres antigos, né, dos primeiros padres, a respeito desse assunto. Então, começando aqui, então, que esse dogma, né, da Virgem Maria, por que é importante a gente crer nisso, né? Lendo o livro do Santo Afonso Ligório, Glória de Maria, ele cita para algumas situações interessantes que eu vou até ler aqui, vou comentar, né? Então ele fala que, por exemplo, nos fins do século VII, já tinha, né, a igreja já tinha alguns hinos, né, a respeito disso, da Imaculada Conceição. No século VIII, já se celebrava em alguns conventos, principalmente no Oriente, festas em louvor à Imaculada Conceição. No imperador Manuel Comneno declarou a festa como feriado nacional. E a partir daí, do Oriente, ele veio para o sul da Itália, e onde começou a tomar mais corpo, né? Principalmente com os franciscanos lá dessa região, né? Teve um frade franciscano chamado Bernardino de Bustis, ou de Bustis, quem, inclusive, começou fez até um ofício, né? Aquele ofício de Nossa Senhora foi ele que elaborou, tá? E então essa coisa veio já de muito tempo. Não foi no século XIX que passou a ser assim, né? Pio IX, na verdade, o que ele fez foi declarar solenemente Vou desligar a imagem, não pode saber. esse dogma, essa verdade de fé, para que ninguém tivesse qualquer dúvida a respeito, tá? Então, se a gente olha, por exemplo, no ofício que foi lá em 1600, século... Deixa eu ver quando foi. O ofício foi 1628, se não me engano. O Papa Inocêncio XI, ele já estabeleceu que as igrejas já fizessem também, já adotassem, ou fosse mais difundido essa festa, né, da Imaculada Conceição. Então, o Papa Pio IX, na verdade, o que ele fez foi confirmar isso através de um documento papal, né, a bula, que tem essa data de 8 de dezembro de 1858. O interessante é que, por exemplo, Nossa Senhora, quando aparece para Santa Catarina de Laboré, isso foi em 1830, quando ela fala para Santa Catarina mandar cunhar aquelas medalhas, né, Nossa Senhora das Graças, com a frase, né, com a jaculatória. Louvado seja a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Se não me engano, acho que é isso. Não é ó Maria concebida sem pecados, não? Rogai por nós. Ó Maria concebida. Essa só olhando naquela medalhinha, mas eu acho que é isso mesmo que está falando. Então, a respeito então desses pontos antigos, né, o que o Santo Afonso fala? Por exemplo, ele diz que São João Damasceno dizia assim: ó Virgem bendita, nasceste para servir à salvação de toda a terra. Por isso, na opinião de São Bernardo, foi a Arca de Noé, uma figura de Maria. Então, os padres eles enxergavam que a Arca de Noé ela era uma prefiguração de Nossa Senhora, né? Porque se os homens foram livres, né, do dilúvio, Maria é quem nos salva no naufrágio do pecado.
né? Através dela, Jesus vem, né? Jesus se encarna e nos dá a salvação, né? Pela cruz. A diferença é que, por meio de Maria, o gênero humano todo foi libertado, né? Isso é o dizer lá de São João Damasceno. Outra citação de São Bernardo diz assim, ó, antes de toda criatura foste destinada na mente de Deus para a mãe do homem-Deus, se não por outro motivo, pois ao menos pela honra de seu filho, que é Deus, era necessário que o Pai Eterno a criasse pura de toda mancha. Isso é uma coisa que a gente é muito óbvio, né? Se Deus vem morar num tabernáculo vivo com Nossa Senhora, ela tinha que ser pura. Não tem, né? Não tem nem dúvida disso. Santo Tomás, ele escreve que devem ser santas e limpas todas as coisas destinadas para Deus. Então, aqui na missa, né, quando o sacerdote, o cálice é um cálice que ele é de ouro ou banhado a ouro, né? Ou seja, ele tem todo um cuidado ali, né, de ser algo de valor, né, algo limpo, porque é o próprio Deus que vai ser transubstanciado, né? O vinho e o pão, né, a patena e o cálice são dignos, devem ser dignos de Deus, né? Outra citação, Santo Anselmo diz assim, o grande defensor da Imaculada Conceição, né, Santo Anselmo, diz, faltaria poder à sabedoria divina para preparar seu filho uma morada pura e para preservar da mancha do gênero humano? Né? Uma pergunta que ele faz. Né? Pois, continua o santo, Deus que pôde eximir os anjos do céu da ruína de tantos outros, não teria podido preservar a mãe de seu filho, a rainha dos anjos, da queda comum aos homens? E Santo Afonso ainda acrescenta, Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido conceder também a Maria? Então, né, é justiça, né? São João Damasceno exprime o mesmo pensamento com mais clareza. O Senhor a conservou tão pura no corpo e na alma, como realmente convinha àquela que iria conceder a Deus em seu seio. Pois, santo como ele é, procura morar só entre os santos. Portanto, o Eterno Pai podia dizer a esta filha, como o lírio entre os espinhos, és tu, minha amiga, entre as filhas. Isso está no Cânticos, no livro dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 2. Pois enquanto as outras foram manchadas pelo pecado, tu foste sempre imaculada e cheia de graça. Então veja que até o livro do Cântico, por exemplo, foi escrito há 700 anos antes de Jesus nascer, antes de Maria nascer, né, mais ou menos isso, já falava, né, já comentava, já tinha uma prefiguração disso. Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha um Deus, mas um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda culpa. Isso é falado por São Bernardino de Sena. São Bernardino de Sena viveu lá no século XIII. Santo Tomás diz assim, aquele que veio para tirar o pecado devia ser segregado dos pecadores quanto à culpa que pesava sobre Adão. Mas como poderia Jesus Cristo dizer-se separado dos pecadores se pecadora lhe fosse a mãe? Né? Então, São Tomás deixa isso bem claro. Santo Ambrósio diz, Cristo procurou-se, não aqui na terra, mas no céu, um vaso de eleição no qual baixou ao mundo e fez o seio da Virgem um templo sagrado. Interessante, né? Esses dizeres dos santos. Ainda, Santo Arnaud de Chartres, né? Outro pensador, outro teólogo. Uma é a carne de Jesus e de Maria, ou seja, a carne de Jesus é a mesma de Maria. Na minha opinião, né, ali falando,
Não dividem eles, por isso, entre si a grandeza, mas possuem a mesma glória. Estabelecida esta verdade, qual seria a consequência se Maria tivesse sido concebida em pecado? Para o filho, embora não pudesse contrair a nódoa do pecado, ele é Deus, né? Daí resultaria sempre uma tal ou qual mancha, pois não havia assumido uma carne outrora corrompida pela culpa, vaso de corrupção, sujeito a sofrer. Cometesse Maria um só pecado venial, olha que interessante aqui, falando Santo Agostinho, não é ainda ele, Santo Arnoldo. Cometesse Maria um só pecado venial, que, enfim, não priva a alma da divina graça, né? O pecado venial não tira a graça da pessoa. E já não seria digna de mãe de Deus. Ou seja, só com o pecado venial, Maria já não seria digna de ser mãe de Deus. E quanto menos o seria, então, se sobre ela pesasse a culpa original. Com semelhante culpa, tornar-se inimiga de Deus, escravo do demônio. Levou esta reflexão Santo Agostinho a pronunciar aquela célebre sentença: nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria. E isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, o qual a preservou de todo pecado por sua graça. Santo Antonino fala assim, ó, além do mais, é sabido que o Salvador veio ao mundo mais para remir Maria, de que os homens, escreve São Bernardino, são os modos de remir. Aqui, essa questão de como foi a forma que Jesus preservou Nossa Senhora do pecado original. São dois os modos de remir, né, da remissão, da redenção que Cristo nos deu. Na opinião de Soares, consiste o primeiro em levantar o decaído e o segundo em preservá-lo da queda. Então, nós que fomos gerados no pecado original, todos nós somos remidos pela graça da penitência, do sacramento da penitência. Mas Maria não foi assim. Maria foi uma prevenção. Então, com ela foi diferente. Né? Ou seja, a gente cai e com o sacramento da penitência a gente levanta e continua na luta. Maria, ela não cai, porque ela já foi preservada no nascimento dela. Então, veja, são vários aspectos aí que a igreja foi refletindo a respeito desse dogma Nossa Senhora. A questão do pecado original, né? O pecado original é um pecado que todos os homens herdam por conta do pecado de Adão. Então, tem uma explicação, né, da igreja que fala assim, né? Deus, ele cria a alma da pessoa na concepção, né? O corpo, ele é criado pela geração natural, né? Um pai e uma mãe, né? Que gera, né, o filho. Então, a carne é gerada por essa atividade humana. Mas Deus, no caso de Maria, quando ele gera a alma, ele já gerou a alma sem essa mancha, no caso de Maria. No nosso caso não é assim. No nosso caso, a gente herda o pecado original, né? Porque a nossa relação, ela é uma relação normal. No caso de Maria não foi assim, né? No caso de Maria foi diferente, tá? Agora, no documento do Papa, ele deixa isso bem claro que, ainda que Maria tenha todos os merecimentos, sem mácula, mas não foi pelos merecimentos dela, mas sim pelos merecimentos de Jesus Cristo. Né? Isso tem que estar claro lá no documento. Vou até tentar ler aqui o documento, só para
onde que diz isso aqui, né? O documento ele é curto, na verdade. O Papa, então, quando ele escreve, ele chama uma comissão de teólogos, né? Pede um trabalho para analisar essa questão, porque muita gente já nessa época pedia, né, que o Papa já declarasse isso, né? Declarasse que Maria era imaculada, apesar de que todos já rezavam isso, o próprio ofício já deixava isso claro, né? Várias citações aqui. A própria ladainha também tem vários chamados, né? Várias citações, onde diz, por exemplo, que Maria é concebida sem o pecado, né? Quando diz que ela é o vaso insigne de devoção, quando diz que ela é uma casa de ouro, né? Várias citações que a gente vê lá na ladainha. No texto Venerável 3 vezes, né? Que ele fala. no texto vou ler aqui o texto da Inefável dos Hebreus, né? Da bula, que diz assim, ó, declaração. Isso é importante saber porque deixa eu chegar aqui. Então, o Papa, quando ele faz essa declaração, antes de fazer a declaração, ele cita várias situações, como os papas anteriores já falavam sobre isso, né? Já diziam sobre a questão da Imaculada Conceição. Então, não foi nada assim, foi algo bem trabalhado. Deixa eu chegar aqui, declaração. Tá. Só um pouquinho. Onde que tá? Isso. O Conselho de Trento também já, em 1570, já falava sobre isso. O Evangelho. Deixa eu ver. Eu estou percorrendo aqui o documento, mas está cortando aqui. Está cortando aqui a página. Dizem que quando ele faz essa declaração, ele chega até a chorar. Né? Até chora. E estavam presentes lá vários cardeais, 53 cardeais, sei lá, uma quantidade de bispos, mais de 50 mil fiéis lá na praça lá do Vaticano. Pio IX. O que declarou fez a declaração da Imaculada Conceição. Lá, cadê? Chega lá. Onde que está aqui? Eu achei uma coisa interessante aqui que tem um caso um exemplo, né, citado aqui no site que eu pesquisei, site Lepanto. Ele conta um caso seguinte: no ano de 1823, dois sacerdotes dominicanos, né, Bacite e Pignataro,
estava exorcizando um menino que estava possesso, um menino de 12 anos de idade, né? E era analfabeto. E esses sacerdotes, para humilhar o demônio, eles obrigaram, né, em nome de Deus, a demonstrar a veracidade da Imaculada Conceição de Maria. Para surpresa do sacerdote, pela boca desse menino possesso, o demônio compôs este soneto. Olha que interessante. Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou sua filha ainda ao ser-lhe mãe. Ele de eterno existe e é meu filho, e eu nasci tempo e sou sua mãe. Ele é meu criador e é meu filho, e eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal prodígio ser meu filho, um Deus eterno e ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe, e foi a mãe que deu o ser ao filho. Se, pois, do filho teve o ser a mãe, ou há de ser, ou há de se dizer manchado o filho, ou se dirá imaculada a mãe. Que negócio interessante, né? Um garoto possesso, os padres exorcizando, forçar o demônio a citar a Imaculada Conceição, e ele vai e faz esse soneto. É um negócio assim realmente impressionante, né? Cadê? Não achei aqui a citação onde tem a bula, né? Porque o computador aqui deu uma travada, mas deixa eu ver se eu acho. Está aqui. A definição do dogma. Por isso, depois de na humildade, no jejum, isso aqui é o texto da bula, dirigirmos sem interrupção as nossas preces particulares e as públicas da Igreja a Deus Pai por meio de seu Filho, a fim de que se dignasse de dirigir e sustentar a nossa mente com a virtude do Espírito Santo. Depois de implorarmos com gemidos o Espírito Consolador, por sua inspiração, em honra da Santa e Indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa declaramos e pronunciamos e definimos. Aí ele diz: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, e aqui friso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e, por isso, ela deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. E, portanto, se alguém, que Deus não permita, ele coloca isso entre parênteses, deliberadamente entende de pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da igreja e que, além disso, incorreu por si, ipso facto, nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito, ou de qualquer outro modo externo, os erros que pensa no seu coração. Ah, deixou bem claro, né? Se alguém sequer duvidar disso, que ele está fora da igreja, né? Não é mais católico, né? Interessante isso. Então a gente precisa realmente ter isso bem claro na nossa mente, na nossa inteligência, aderir a essa fé. Para a gente poder concluir aqui nossa reflexão, eu queria rezar aqui com vocês o ofício. Aqui a gente vai ter aqui bem claramente, né, o que a igreja, o que na verdade já era crido, né,
pelos católicos antes do próprio Papa fazer essa declaração, né? Essa... Aí, não sei se vocês têm o texto aí do ofício. O ofício da Imaculada Conceição. Deus salve Virgem. Vocês têm esse texto aí? Aparece aqui para vocês aí na tela ou não? Não está aparecendo para mim, não. Não aparece não. Deixa eu tentar colocar aqui para ver se todos conseguem ver. E aí, de repente, a gente pode rezar juntos, né? Não está conseguindo transmitir. Mas a gente pode tentar falar nisso. Vamos... eu vou falando aqui, Cília vai também... Quem tiver aí facilidade de ter acesso, abrir aí no computador, no livreto, pode também acompanhar. Porque eu não consegui transmitir para a tela aqui, que deu algum problema. Então, vamos lá. Ofício da Imaculada Conceição. Deus o salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo. Deus o salve, Virgem, Templo Sagrado da Santíssima Trindade. Agora, lá dos meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. E aí vem um hino. Deus salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens virgens. Estrela da manhã, Deus o salve, cheia de graça divina, formosa loução. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois nos reconhece como defensora. Deus os nomeou desde a eternidade, para com o qual criou terra, mar e céus. E vos escolheu quando Adão pecou, por escolha de Deus. Deus os escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vossos peitos, clamores meus. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparai nem desprezais. Ponde sobre mim os olhos de vossa piedade, para que, de vosso amado Filho, perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com Pai e Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Aí vem a prima. Sede-me favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus salve mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada virgem do pecado. Antes que nascida foste virgem santa, no ventre de todos Diana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta dos anjos, Senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras com elas ornou. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que não desamparai, com de vossa piedade, para de vosso amado Filho, perdão dos meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção
vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com Pai, Santo e reina para sempre. Aí vem esse aqui às 9 da manhã. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me de mim com bom valor. Glória seja ao Pai e ao Filho, mas também que eu sou Deus de pessoas, desde agora e sempre, sem fim. Amém. Deus salve trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, is do céu clara, saça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original. De nenhum pecado há em vós. Vós que habitais lá nas alturas, e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouvi, mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus, oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Dentro do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Vive e reina para sempre. Sexta que é meio-dia. Redimiu com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também, que eu sou Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus salve, Virgem da Trindade Templo, a alegria dos anjos da pureza exemplo, que alegrai os tristes com vossa clemência, porto de leite, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade símbolo real, cidade do Altíssimo, porta oriental, sois a mesma graça viva singular, qual lindo cheiroso entre as pinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus, oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, um pecador, desamparai e desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me, vosso amado Filho, perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça a outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. O vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e com o Pai e Espírito Santo, para sempre. A Noa, que às 3 horas da tarde, a hora que nosso Senhor Jesus Cristo expirou. Sede-me, por favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também. que vós pessoas sem fim. Amém. Deus salve, cidade. O dragão, a força, foi por vós prostrado. A mulher tão forte e rica de Judite, que vós alentais no sumo da vida. do Egito por Adoro amor que seu, como Salvador, Maria, nolo deu. Toda é formosa, minha companheira. Nela não há mácula da culpa primeira. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que é nenhum pecador desamparai e desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. E aí vem as vésperas, que é 6 da tarde. Sede, meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Deus salve relógio que, andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba às suas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas.
com os raios claros do sol justiça. Resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira. Entre os espinhos da serpente aí. Vós quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós alumiais. Fizeste nascer sol tão fecundo, e com nuvens cobriste o mundo. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparai e desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me do vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Venha completas que às 9 da noite, rogai a Deus, vós, Virgem, nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede meu favor, Virgem soberana, e vai comigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é o só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Deus salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós, sob os anjos, sois purificada, de Deus a mão direita estáis de ouro ornada. Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois a esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes, estrela do mar e saúde certa, e porta que estáis ao céu aberto. É óleo derramado, virgem vosso nome, e os vossos servos sempre amados. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparai e desprezais. Ponde que olhe em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça a outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações por quem nossa guia. Vade vós adiante, vós nos inimigos, ó doce Virgem Maria. Amém. Amém. Pois é, o Papa Pio IX, se não me engano, ele deu indulgência para quem rezar essa ofício, né? 300 dias de indulgência. Então, a igreja sempre faz, ou pelo menos a tradição, né? Aos sábados fazer esse ofício. O ofício depois da ladainha. Tem uma tradição que diz que Nossa Senhora, quando se reza esse ofício, que ela no céu se ajoelha. Se ela se ajoelha quando alguém reza esse ofício. Né? Então, assim, veja quanto reforça, né, a Imaculada Conceição esse ofício. Né? Em cada uma dessas... Esse aqui é como se fosse rezando a liturgia das horas. Né? Cada 3 horas, ou mais ou menos cada 3 horas, é como se faz os monges, né, nos mosteiros, eles rezam a liturgia das horas, e é de 3 em 3 horas, mais ou menos assim. Pelo menos São Bento, que eu via, se bem que eles faziam alguma associação de duas, por exemplo, das 9 não tinha, né? Rezava 6 da manhã, meio-dia. Mas, enfim, é muito piedoso, né? Esse ofício. Tá? Já cantei muito. E veja, só reforçando aqui na oração que a gente repete, diz assim, ó: para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Ou seja, a gente fazendo essa devoção, né, Nossa Senhora vai nos ajudar, vai nos favorecer para que a gente possa, né, chegar a merecer estar com o Nosso Senhor, né, lá no céu. Tá bem claro aqui, né? Para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição,
mereça outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso bentíssimo Filho. Sempre é por merecimento dele, né? Tudo é merecimento dele. Todos sabem. Né? Bem-aventurada. Peraí. Deixa eu lembrar aqui a parte jaculatória. Você rege um Pai Nosso e quatro Marias, né? 3 vezes, com a jaculatória de bendita seja a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Aí você rege um Pai Nosso e 4 Marias. Faz 3 vezes. Você é a coroa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Santa Imaculada. Todos esses são orações, né, que nos ajudam a crescer a nossa devoção, né, à Nossa Senhora. Né, porque se a gente não tiver devoção à Nossa Senhora, certamente a gente vai estar com muita dificuldade de chegar a Nossa Senhora. Né? Nosso Senhor é tão perfeito, tão puro, que a gente sente, como dizia o padre hoje na homilia, a gente fica até com medo, né, na hora do julgamento. Então, ela, como está mais próxima de nós do que o próprio Senhor, né, ela quer nos ajudar e a gente precisa ter essa devoção a ela, né? Cada dia mais, né, crescer o amor e a devoção à Nossa Senhora, né? Porque ela, indo para ela, a gente chega até Nosso Senhor, né? Foi por meio dela que Nosso Senhor veio até nós e é por meio dela que nós também iremos para Ele, né? Então, nada mais justo, nada mais proveitoso do que a gente aumentar cada vez mais a devoção à Nossa Senhora. Hoje, 8 de dezembro, foi o dia que nós escolhemos para fazer a consagração a Nosso Senhor por meio dela, né? Aquela devoção, aquele tratado, aquela consagração que São Luís Maria Guilherme Montfort ensinou, né? Aquele livro que ele escreveu, um livro muito legal, muito bom. E vale a pena a gente ler esse livro, né? Se quiser fazer a consagração sozinho, pode fazer, é fácil, não tem dificuldade. É só fazer a leitura, fazer a meditação, né? E seguir as orientações que ele dá. Então, a gente fez essa consagração dia 8 de dezembro, né? Que é o dia da Imaculada Conceição. E hoje a gente fez a renovação. Todo ano a gente faz a renovação, né, através daqueles votos que a gente faz na consagração do Nosso Senhor, né, por meio dela. Pois é, meus amigos, então é isso. Comentários? Você viu sobre o que eu perguntei ontem, do horário da graça? Sim, sim, é bem lembrado. Hoje eu conversei com o padre Lourenço a respeito disso. Ele também nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. Ele acha, né, que pode ser alguma devoção local, ou seja, Eu sei qual é. de alguma O localidade. Santuário da Rosa Mística, na Itália. É que Nossa Senhora apareceu e deu essas... como é que chama? Falou que quem fizesse essa devoção de rezar, eu não sei direito como é, mas não sei se tem... que Marinê deve saber. Alguém passou para mim, para fazer, no caso, foi no Santuário da Rosa Mística, na Itália, uma aparição de Nossa Senhora, ao meio-dia de hoje? na hora de meio-dia. Algumas pessoas que chegavam lá nesse horário faziam, então, ficava curada. Cecília está comentando que realmente então é uma coisa local, não é uma coisa universal. Por isso que a gente não ouve falar. Algumas pessoas ouvem, outras não. Mas, enfim, não é nada que diminua, na verdade, só aumenta, né? Mas não é uma coisa conhecida, assim, de forma universal, católica. Católica quer dizer isso, universal. É, assim, muito de uma coisa local mesmo. Entendeu?
eu ouvi falar, foi realmente isso mesmo. Acho que foi Nossa Senhora Rosa Mística. Bom, E estipulou o dia 8 de dezembro ao meio-dia, a hora da graça universal, como se você dedicasse, né, a pedir alguma coisa que Nossa Senhora, se você tiver, né, for, sei lá, for escolhido, vai receber a graça, né? sim, Eu sim, visitei esse lugar sim. lá na Itália, mas não foi no dia 8 de dezembro, não. Uhum. Santuário da Rosa Mística. Pois é, então, quem não tem o ofício é fácil de achar na internet, tem livrinhos aí. É bom colocar isso assim, no dia de sábado, fazer essa oração do ofício, porque Sim, agrada a essa Nossa Senhora, história né? de minha avó não era todo sábado, não, que ela fazia ofício. Ofício lá Pelo daí. YouTube, ele é bem, eu acho ele lindo cantado, né? Pelo YouTube, ele, a gente acha vários, Agora, lábios meus, ele é lindo dizer cantado. os grandes, não tem também bem. Só Louvores da Virgem Mãe de Então, Deus. então você tem várias orações, né? Vários da Imaculada. A Imaculada Conceição, ela é um assim, se a gente for olhar em termos de paróquias dedicadas a ela, certamente são muitas aí ao redor do mundo, né? E no Brasil eu sei que tem muitas. Salvador, por exemplo, que eu lembro, deve ter umas duas ou três, não sei. São Pedro Santana, eu sei que tem uma lá que minha irmã frequenta. Então, é uma das verdades de festa mais difundidas, mais conhecidas e cantadas e tudo mais, né? Aqui mesmo tem, só hoje teve 2 procissões, porque tem duas igrejas aqui, que é do Imaculada Conceição. Entendi. Pois é. Repete por gentileza que você falou os dogmas aí no início. Eu entendi os 2, mas o primeiro eu não fixei. Qual é? Quais são? Então, são quatro obras, Nossa Senhora, né? A Maternidade Divina, né? A A Maternidade Divina. Maternidade Divina, Maria, Mãe de Deus, Maria, que é concebida sem pecado original, ou seja, Maria, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Nossa Senhora e a quarta é a Virgindade Perpétua. E veja que interessante, né? Hoje em Salvador é feriado. Por que é feriado? Porque a Imaculada Conceição ela é padroeira de Salvador, né? Então, alguns locais que Maria tem como padroeira pode ser um feriado, porque existem feriados, 2 feriados que são municipais, né? Dos 12 feriados que tem no Brasil, né? 2 são municipais. Então, um deles é 8 de dezembro, que é dia da Imaculada Conceição, né? Tem essa graça, a gente tem essa graça de hoje, só tem um feriado, e aí a gente tem facilidade de ir à missa, né? Porque hoje é um dia de preceito, né? Já que é um dos 9 dias, além do domingo, né? 9 dias que são dia de preceito, né? Então, assim, é uma graça muito particular. Diga, César. Ela tá mudo. Não, não falei nada não, tranquilo não. Ok. Então, acho que a gente vai encerrar por hoje, né? Vamos, então, rezar a Ave Maria, agradecer a Nossa Senhora por esse prodígio, né? Da Imaculada Conceição, né? E pedir a ela as graças que a gente precisa para salvar nossas almas, né? Salvar as almas dos nossos entes queridos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém.
Então, meus amigos, vamos então concluir por hoje. Agradecendo a Deus por este dia, né? E vamos nos encontrar aí no próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos. Boa Amém. noite. Boa noite. Benção, mãe. Qualquer coisa.